A gente vai começar usando o fio preto, tá? E aí, nós vamos fazer as perninhas primeiro. Então, vamos fazer aqui um anel mágico. O fio preto é bem chato de ficar vendo, né? E aí, aqui dentro do anel mágico, a gente vai colocar 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou puxar aqui o fio. E em cada ponto desse primeira carreira, né, que são 8 pontos, a gente vai colocar 2 pontos juntos. Então, a segunda carreira, a gente vai ter 16 pontos, tá? Então, eu já coloquei 2, 4, 6. Lembrando que eu tô colocando 2 pontos juntos dentro de cada ponto, tá? 8, 10, 12, 14, 16. Terminei aqui as minhas carreiras, eu já vou arrematando a linha do anel mágico, tá? E aí, eu vou marcar o último ponto. Marquei aqui o último ponto. E agora, eu vou colocar... Eu vou fazer 2 carreiras de 16 pontos baixos com a linha preta. Então, eu fiz aqui. Vou fazer aqui e volto com as 2 carreiras prontas pra gente trocar a linha, tá? Cheguei aqui no final da carreira, tá? Fiz as 2 carreirinhas de ponto baixo, sem aumentar nem diminuir. E agora, eu vou fazer a troca de linha. Então, eu venho aqui, pego, como se eu fosse fazer um ponto baixo de preto, só que eu faço só a metade do ponto. Aí, eu venho com a minha linha cinza. Introduzo aqui, ajeito aqui o ponto, né? A tensão do ponto. E agora, eu vou crochetar aqui. E aí, eu já faço aqui o corte do preto e já vou arrematando essas 2 pontas. Então, eu venho aqui e agora eu vou fazer 3 carreiras de cinza, tá? Marcar o ponto aqui, que foi esse daqui, que é o último. E aí, vou fazer 3 carreiras de cinza. Cheguei aqui no final, já fiz minhas 3 carreiras e agora a gente vai trocar a cor pro preto novamente. Então, a mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó. Fez metade do ponto com cinza. Pega aqui a linha preta. Introduz aqui. Dá uma puxadinha. Vou fazer o arremate aqui da minha linha. E eu vou fazer 2 carreiras de 16 pontos novamente, sem aumentar nem diminuir nada. E aí, já vou aproveitar e já vou fazer o arremate aqui da linha, né? Já vou escondendo as 2 linhas pra ficar mais fácil, depois eu não ter que voltar pra arrematar. Aqui as 2 perninhas, ó, você vai fazer 2 iguais, tá? 2 perninhas, e agora a gente vai juntar essas perninhas. Então, eu não vou fazer nenhuma correntinha. Vou pegar essa parte que tá a emenda, junto com essa parte que tá a emenda, ela vai ficar pra dentro, tá? Vou introduzir a agulha na próxima perninha. Puxa aqui pra ficar bem firmezinho. E vou fazer um ponto baixo. Aí, eu já prendi aqui. Deixa eu prender novamente, que ficou. Ó. Introduz aqui. Na cabeça do ponto. E puxa.
Faz um ponto baixo. Pronto. Já fiz um, agora eu vou fazer mais 15 nessa perninha, tá? 3, 15. Fiz 15 pontos. E aqui eu já passo pra cá, tá? E faço 16 pontos nessa perninha. Então, nós ficamos aqui com um total de 32 pontos, certo? Vou marcar aqui. E aqui eu vou fazer 5 carreiras de 32 pontos, sem aumentar e nem diminuir nada. E aqui minhas 5 carreiras, e ele tá ficando dessa maneira aqui, ó. Isso aqui depois eu faço o arremate, que é puxar a linha. Ó, aqui é a parte da frente, e aqui é a parte de trás. Agora, a gente vai mudar pra linha amarela, tá? Que é o cinto do Batman. Então, a gente vai fazer assim, ó. Mesma coisa que das outras vezes. Pra mudar a cor. Faz metade. Puxa aqui, acerta a tensão do ponto. E aí, já puxa o amarelo. Nós vamos fazer 3 carreiras, tá? Sem aumento e nem diminuição. Do mesmo jeito, ponto baixo. Ó. Aqui é a frente, aqui é as costas. Então, gente, eu vou começar a fazer... Vou fazer aqui 3 carreiras, sem aumento nem diminuição, e a gente vai começar as diminuições, tá? Terminei aqui as 3 carreiras, tá? De cinza, sem aumento nem diminuição. E agora a gente vai fazer 8 pontos baixos e uma diminuição até o final. E aí, a gente vai ficar... 5, 6, 7, 8... Com 27 pontos baixos, tá? 9. A gente vai fazer a próxima carreira 7 pontos baixos e uma diminuição. E aqui no final vai sobrar 5 pontos baixos, tá? A gente vai ficar com 29 pontos baixos, tá? A próxima carreira vai ser de 29 pontos baixos, sem aumentar e nem diminuir nada. A próxima carreira vai ser um ponto baixo e uma diminuição. No final, vai sobrar 2 pontos baixos, tá? 3 pontos baixos e uma diminuição, até chegar lá no final. Cheguei aqui no final, eu vou fazer 4 pontos baixos, tá? Que vai sobrar. E aí, a gente vai ficar com 24 pontos. A próxima carreira vai ser de 24 pontos baixos. Cheguei aqui no final com 24 pontos baixos. Agora, a gente vai diminuir 2 pontos baixos e uma diminuição. E vamos ficar com 18 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E a próxima carreira vai ser 12 pontos baixos, então a gente vai diminuir um ponto baixo e uma diminuição. Fiz um aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12.
Então, ele vai ficar assim, ó. Aqui é a frente e aqui as costas. Aqui eu puxo a linha que tá sobrando e corto pra não ficar feio. Depois eu faço os acabamentos. Agora a gente vai encher o bichinho, né? Nós vamos começar a fazer a cabeça. Eu terminei aqui de fazer o corpo e agora a gente vai começar a cabeça. Aí eu fiz uma carreira com 12 pontos baixos e agora a gente vai dobrar esses pontos, fazendo 24 pontos nessa carreira. Então, cada ponto de base desse vai ter 2 pontos baixos, tá? Vou colocar aumento em todos os pontos. Cheguei aqui no final da carreira e agora eu tenho 24 pontos e eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento em cada ponto desse e eu vou ficar com 30 pontos. Cheguei aqui no final da carreira, agora a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento até no final. E a gente vai ficar com 36 pontos. Agora eu fiz 4 pontos baixos e um aumento, fiquei com 36. Eu vou fazer 5 pontos baixos e o aumento até o final da carreira. E eu vou ficar com 42 pontos. 2, 4, 5. Até chegar no final. Bom, terminei a carreira de 5 pontos baixos e um aumento. E a gente vai fazer 6 pontos baixos e um aumento. 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento até o final da carreira. Quando chegar no final, a gente vai ter 48 pontos baixos, tá? Terminei a carreira de 6 pontos baixos, vamos fazer a carreira de 7 pontos baixos e um aumento. No final, a gente vai ficar com, deixa eu ver aqui, 54 pontos baixos, tá? A gente tinha 48, agora a gente vai ter 54. Bom, eu fiz a carreirinha aqui de 7 pontos baixos e um aumento, e aproveitei e já fiz a de 8 pontos baixos e um aumento, que é a mesma coisa, né? Então, a gente vai ficar no total de 60 pontos, tá? Então, essa aqui vai ser a parte dos aumentos, a gente não vai mais aumentar. E agora, a gente vai fazer 10 carreiras, sem aumentar nem diminuir, tá? De 60 pontos. Aqui, eu terminei aqui as carreiras de diminuições, e como eu falei pra vocês, a gente começa no 8, aí faz 8 pontos baixos de uma diminuição por toda a carreira, 7 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, 6 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, 1 ponto baixo e uma diminuição, e diminuição em todas, e a gente vai ficar com esse buraquinho aqui. Eu comecei a encher quando tinha 2 pontos baixos e uma diminuição, tá? Aí eu enchi, e aí depois, quando tinha um buraquinho, um ponto baixo e uma diminuição, que são 12 pontos, eu enchi. Eu terminei de encher a cabecinha. Passei por todos os pontos, aí é só puxar, tá? E aí, você vai sair em algum lugar aqui por aqui e fazer o arremate. O arremate eu dou um nozinho, entro de novo em algum outro canto, dou outro nozinho. E aí, eu saio em qualquer outro lugar, dou uma leve puxadinha assim e arremato, tá? Então, tá aqui, ó. Ficou pronto aqui o nosso bichinho, tá? Agora, a gente vai fazer os bracinhos dele.
Então, os bracinhos a gente vai começar com a linha preta, tá? E nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um anel mágico e vamos colocar 6 pontos baixos dentro desse anel. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecho o anel e aí eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por toda a carreira e vou ficar com 9 pontos. Então, 1, no próximo aumento, 2, 3, né, o aumento, próximo um ponto baixo, 4, no próximo aumento, 5, 6, no próximo um ponto baixo, 7 e no próximo aumento, 8 e 9. Então, eu fiquei aqui com 9 pontos. Vou marcar aqui e vou fazer 2 carreiras de 9 pontos baixos com essa linha preta, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Fazer novamente mais 2. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou trocar a linha aqui pela cinza, tá? Então, a troca de cor é no mesmo jeito que a gente fez o corpinho, no corpinho. Então, eu vou trocar a linha e a gente vai fazer até a carreira 12, 9 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer aqui e volto. Fiz aqui as minhas carreiras, aí ficou dessa maneirinha aqui, ó. E agora a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição até chegar lá no final. Então, fiz aqui um ponto baixo, uma diminuição, vamos ficar com 6. Ponto baixo, 4, 5. E o último, 6. Um ponto baixo e uma diminuição por toda a carreira. Aqui a gente vai tirar um fio bem longo, tá? Vamos fechar aqui com o anel invertido. E aí, a gente vai fazer 2 desses daqui, tá? Bom, gente, então a gente já fez aqui os bracinhos, 2 bracinhos. E já fizemos o corpo com a cabecinha, né? Aí, um bracinho a gente fecha e deixa um fio longo e o outro a gente já faz o arremate. Eu vou só alfinetar aqui, ó. A gente vai botar mais ou menos aqui. Agora, a gente não vai fazer a costura. Mais tarde. Olha só como tá ficando. Bem fofinho, né? Ó. Então, agora a gente vai fazer o símbolo. A gente vai fazer o símbolo aqui do Batman. Nós vamos fazer só a bolinha amarela. E o símbolo do Batman, eu vou deixar o link aqui do arquivo para você imprimir e fazer de feltro, tá? Pra colocar aqui. Vai ser de feltro o símbolo do Batman e também os olhos dele, que fica na máscara dele, tá? Eu vou deixar os dois no arquivo, aqui na descrição do vídeo, pra você imprimir, baixar e fazer de feltro. Bom, o símbolo dele, a gente vai fazer aqui o anel mágico. É só uma bolinha mesmo. Então, aqui dentro, a gente vai colocar 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5 e 6.
Aí, ao contrário do que a gente tá acostumado a fazer, nós vamos fechar aqui, tá? Vamos fechar, vamos subir uma corrente e vamos colocar 2 pontos baixos em cada ponto de base aqui, tá? Então, vamos fazer 12. A única diferença dessa daqui é que não é um crochê em espiral que a gente tá acostumado a fazer de amigurumi, tá? Então, a gente vai chegar lá no final com 12 pontos do mesmo jeito, só que a diferença é que a gente vai fechar essa carreira também. Então, aqui na correntinha que a gente fez, eu fecho com um ponto baixo. Aí, a próxima carreira é um ponto baixo e um aumento, tá? Até chegar lá no final. E aí, a gente vai arrematar e vai ficar pronta a bolinha. Olha só como tá. Vai ficar assim, dessa maneira. Aí, a gente vai costurar bem aqui no meio. Bom, a gente vai começar a fazer aqui a capa do Batman. Vamos fazer 10 correntinhas, tá? Na quarta, mais 3 correntinhas pra subir. Então, são 13 correntes. Na quarta correntinha, a gente vai colocar um ponto alto e vai seguir. Nós vamos ficar com um total de 11 pontos. Vamos virar o trabalho e fazer dois pontos altos dentro do mesmo ponto, no começo. Vamos seguir normalmente. Cheguei aqui no final, vou colocar 2 pontos altos também dentro do último ponto, tá? Vou virar o trabalho. E nessa próxima carreira, eu não vou colocar nenhum aumento. Cheguei aqui no final dessa terceira carreira, e aí aqui nessa próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Chegar lá no final, a gente vai fazer 2 pontos altos dentro do mesmo ponto também. E nós vamos fazer 10 carreiras dessa maneira, intercalando. Uma carreira a gente faz aumento no começo e no final, e a outra carreira a gente não faz aumentos, tá? Eu vou fazer aqui e volto. Cheguei aqui no final das minhas 10 carreirinhas, tá? Aí, a capinha vai ficar dessa maneira, ó. Agora, a gente vai fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos, vamos fazer um contornar aqui de ponto baixo, né? Então, eu fiz um ponto baixo aqui, e o outro ponto baixo eu vou fazer bem aqui na junção. Então, é um no meio do ponto alto e outro na junção. E isso eu vou fazer, contornando todinho. Primeiro eu vou fazer aqui, nessa carreira, desse lado. Contornei todo esse lado aqui de ponto baixo. Cheguei aqui no comecinho da nossa capa, né? Aí, eu vou fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos de correntinha, 8 correntinhas. Mais uma. Duas, 3, 4. Cheguei aqui, eu contornei esse primeiro lado, cheguei aqui desse lado, eu vou fazer 12 correntinhas, tá? Mais 3. E aqui na terceira, na quarta, 1, 2, 3, na quarta, eu vou colocar um ponto baixo. Vai ficar
uma alavanquinha assim, tá? Então, deixa eu apertar aqui o ponto, na quarta eu coloco um ponto baixo. Contornei todo esse lado aqui de ponto baixo. Cheguei aqui, ó, eu vou fazer 15 correntinhas. Vou fazer mais 6, 2, 3, 4, 5, 6. Na correntinha número 15, eu vou colocar um ponto baixo. E vou voltar com o ponto baixo até o final. Terminei aqui de contornar essa aqui é a alcinha que a gente vai prender a capinha dele no boneco, tá? Esse buraquinho aqui que a gente deixou, que a gente vai costurar um botãozinho aqui, pra poder colocar a capinha. E agora, a gente vai voltar contornando, terminar de contornar a capinha dele até chegar lá no final. Bom, gente, então, eu terminei aqui a capinha, ó, eu contornei com uma carreira de ponto baixo, tá? Cheguei aqui, eu fiz 15 correntinhas, mais 6 correntes. Na correntinha de número 15, eu coloquei ponto baixo e voltei. Continuei contornando com ponto baixo, tá bom? Então, aqui tá a capinha que a gente vai colocar aqui no nosso bichinho, no Batman, né? E aqui eu vou pregar um botãozinho, tá? Então, a pessoa vai poder tirar a capinha. Vai ter a opção de tirar e colocar a capinha do Batman, ó. Vai ficar dessa maneira aqui, assim, ó. Esse aqui é aquela... que o símbolo daqui do Batman eu vou fazer em feltro, tá? Aí, o arquivo vai estar aí na descrição do vídeo, junto com os olhos, que a gente também vai fazer em feltro. Então, tá aqui. Agora, a gente vai fazer o capacete do Batman, tá?